Deus, tá bom? As nossas lives temáticas aí, né, tem dado o que falar, né? Tem gerado assunto aí nas redes sociais aí, tem gerado assunto aí no YouTube. E você que não está seguindo o nosso conteúdo aí, gente, passa a seguir. Amém? É um conteúdo para o seu elevo espiritual, é um conteúdo abençoador, é um conteúdo profético, né? Profético é algo que vem de Deus para a sua vida, tá bom? Para vir de encontro com cada uma das suas, das minhas, das nossas necessidades, tá bom, gente? Estou aqui ao vivo, são exatamente 17 horas e 27 minutos, transmitindo para todo o Brasil, chegando até você através da plataforma do YouTube, tá bom, gente? Que Deus abençoe, eu fico muito feliz de estar podendo ser um instrumento na mão de Deus para abençoar a sua vida. Eu vou dar um tempinho aqui para a plataforma do YouTube começar a entregar o nosso conteúdo aí, tá bom? E eu tenho certeza que vai ser bênção. Deixa eu primeiro aqui conferir aqui, porque na parte da manhã eu fiz uma live, foi uma live bastante estratégica, mas cortou o meu som totalmente aqui, né? Então a gente precisa sempre estar de olho aí nas configurações aí, né, irmãos? Você que está adentrando aí na nossa live, Deus abençoe, ok? Deixa eu ver se eu estou ao vivo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se está saindo o som aqui. O tema da live de hoje é muito interessante, hein? O culto que desperta a ira de Deus. Será que as pessoas estão cultuando da maneira correta? Será que o povo está agradando a Deus com as suas prestações de culto ou estão deixando Deus irado? É um tema, amém? É um tema aqui valioso, hein? É um tema valioso. Então, nós devemos alinharmos o nosso culto de acordo com a palavra, e não vivermos apenas um emocionalismo. Eu vou buscar a Deus, eu vou invocar a presença de Deus, eu vou louvar, vai ter uma palavra, vai ter glória a Deus, vai ter aleluia. Não, não é somente isso, irmãos. O nosso culto tem que estar sendo feito de acordo com a palavra. Porque se o nosso culto, irmãos, se a nossa prestação do culto, né, se a nossa prestação de culto não estiver de acordo com a palavra, em vez de nós chamarmos a atenção de Deus para nos abençoar, amém? O peso das mãos do Senhor vão descer sobre a nossa vida. Nós vamos despertar a ira de Deus. E, particularmente, irmãos, né? Nenhum de nós quer um Deus irado. Você quer um Deus irado com você? Eu tenho certeza que não. Então, o tema hoje está interessante, tá bom? Tema interessante. Vou ver aí se o YouTube está entregando meu conteúdo, tá bom? Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar no meu canal aí para ver. Eu estou aqui transmitindo com o meu celular aqui, eu estou aqui ao vivo com vocês. Deixa eu ver aqui se o meu conteúdo ele está sendo entregue aí. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, eu tenho que ver se está com som aí. Deixa eu ver se está com som aqui. Vai dar um retorno de áudio aí, mas tá com som aqui, tá saindo aqui para mim aqui. Gente, nós estamos aqui ao vivo, tá bom? O chat já tá aí ativado, tá bom? Você que quer participar conosco aí. O tema da nossa live hoje é o culto que desperta a ira de Deus, tá bom? Você tem um costume de prestar culto a Deus, né? Você tem um costume. Quando eu falo culto, irmãos, é algo congregacional, tá? Não é aquele tipo de oração que a pessoa faz no particular. Pastor, eu presto meu culto para Deus no particular. Não, estou falando de algo congregacional, né? Um lugar onde as pessoas se reúnem. É igual a Bíblia diz lá em Hebreus, né? Não deixeis-vos de congregar como é costume de alguns. Não deixeis a vossa congregação como é costume de alguns, tá bom, gente? Então a gente tem que estar num ambiente, porque o próprio Jesus, ele disse que onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará. Lá no Salmo 133 diz, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É nesse ambiente congregacional que Deus ele ordena a bênção. Mas no ambiente congregacional que está de acordo com a palavra. Porque tem muito ambiente congregacional, irmãos, que não tem base bíblica. As pessoas se reúnem
até tem um propósito de buscar a Deus, até tem umas canções bonitas que se louvam, né? Mas em vez desse povo despertar a alegria no coração de Deus, acabam deixando Deus irado. Por quê? Porque o culto não está sendo prestado de acordo com a palavra, irmãos. Então, o nosso culto tem que ser prestado a Deus de acordo com a palavra, irmãos. Quando nós alinharmos o nosso culto de acordo com a palavra, pode ter certeza que nós vamos termos respostas benéficas que virão da parte de Deus para cada um de nós, tá bom? Então, esse é o tema a ser abordado aqui na live hoje, tá bom? Você que está entrando aí na minha live, sejam bem-vindos, tá bom? Vou esperar aqui o YouTube começar a entregar o meu conteúdo. De manhã eu não tive bom êxito aí, tá bom? Eu não tive bom êxito, eu comecei a fazer umas configurações aí que deu uma flopada aí nas minhas lives, e as minhas lives não estão sendo entregues mais aí, mas eu não vou desistir. Vou continuar desflopando aqui as minhas lives aqui, e eu tenho certeza que vai passar a fluir. Gente, Deus abençoe. Agora são exatamente 17 horas e 32 minutos. Nós estamos aqui ao vivo. Hoje é dia 21/8/2025, uma quinta-feira abençoada, e eu estimulo você a continuar acompanhando o nosso conteúdo. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Irmãos, o tema da nossa live hoje é o culto que desagrada a Deus. Deixa eu puxar um pouco a cadeira aqui que está pegando no painel de fundo aqui. O culto que desagrada a Deus. Eu vou ler um texto bíblico. A nossa live está com base hoje num texto bíblico, gente, que se encontra no livro de 2 Samuel, no seu capítulo de número 6, no seu versículo de número 5. Vou repetir. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Olha, gente. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, com cimbalos. Ou seja, eles estavam prestando um culto mesmo para Deus. Eles estavam adorando a Deus com toda a sorte de instrumentos. Eles estavam adorando, dando glória a Deus, gritando aleluia, dizendo santo, santo é o Senhor. Um culto. Um culto como muitos cultos que nós vemos por aí, né, irmãos? O que tem num culto? Tem louvor, ok? O que tem num culto? Tem pessoa dando glória a Deus, gritando aleluia, dando glória a Deus. Mas eu quero falar aqui que a peça fundamental para um culto funcionar e nós obtermos respostas da parte do Senhor é quando o nosso culto ele está de acordo com a palavra. Porque a Bíblia mesmo diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então, eu quero falar hoje, aqui guiado pelo Espírito Santo nessa live, sobre o culto que desperta a ira de Deus. Qual é o culto que desperta a ira de Deus? É um culto como esse que está relatado aqui na Bíblia, no capítulo 6 de 2 Samuel. É um culto que Davi estava com o desejo de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Né? A Arca da Aliança, irmãos, representava a presença de Deus. E ele desejou trazer a presença de Deus para Jerusalém. A Bíblia diz que eles colocaram a Arca da Aliança num carro de boi. A Bíblia diz que ele deu ordem para louvar, engrandecer, sacrificar a Deus. Um culto, irmãos, um culto, aparentemente, um culto que Deus estava se agradando dele. Aparentemente, esse culto estava perfeito. O povo estava dando glória a Deus, o povo estava gritando aleluia, o povo estava louvando. A Bíblia diz que o próprio rei Davi estava dançando na presença do Senhor. Mas a Sagrada Escritura vai dizer, no versículo de número 6, que
Chegando a ira de Nacon, estendeu Uzá a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois estavam deixando a arca pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali pela imprudência e morreu junto da arca de Deus. Olha só para você ver o texto. O que o texto está dizendo, irmãos? O povo estava prestando um culto para Deus, o povo estava dando glória a Deus, o povo estava gritando aleluia, o povo estava dizendo santo, santo é o Senhor, o povo estava ali com todas as sortes de instrumentos, louvando, adorando, cantando, dançando na presença de Deus. Mas tinha algo nesse culto que estava errado, irmãos. Tinha algo nesse culto que não estava de acordo com a palavra. Porque a Bíblia diz que a Arca da Aliança não poderia ser transportada de qualquer jeito. A Bíblia diz que os levitas deviam levar a Arca da Aliança no ombro e o povo tinha que ir sacrificando e eles louvando com todas as sortes de instrumentos. Mas eles não estavam prestando um culto para Deus de acordo com a palavra. Você está entendendo, irmãos? É por isso que o tema da minha live hoje é o culto que desperta a ira de Deus. Tem muito culto despertando a ira de Deus porque as pessoas não estão dando a observação devida à palavra de Deus. As pessoas não estão cultuando de acordo com a palavra de Deus. As pessoas não estão fazendo, gente, do jeito que a palavra de Deus orienta. O povo até está dando glória a Deus, o povo até está louvando, o povo está até engrandecendo, o povo está até dizendo santo, santo é o nome do Senhor, mas será que o nosso culto está de acordo com a palavra? Porque se não tiver, em vez de nós despertarmos a alegria no coração de Deus, nós vamos estarmos como esse povo no tempo em que Davi estava levando a Arca da Aliança até Jerusalém. Eles achavam que estavam agradando a Deus, eles achavam que o culto deles estava de acordo com a palavra de Deus, mas não estava. Por quê, gente? Porque não era para se levar a Arca da Aliança em carro de boi. Tem muitos textos bíblicos que eu posso aplicar aqui, mas um deles que eu quero aplicar é o que diz em 1 Crônicas, no seu capítulo 15, no seu versículo 15, que fala sobre a maneira que tinha que se levar a Arca da Aliança. Esse capítulo de 1 Crônicas 15, versículo 15, é a forma mais precisa de se ensinar, e eu quero ler esse texto para vocês. Vamos ler? 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 15. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor e conforme as varas que tinha sobre si. Então, a Arca da Aliança tinha 4 argolas e tinha uma vara. Amém? Dois lados, uma argola aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e tinha uma vara e ninguém podia tocar na arca, irmãos. E Deus falou. Um dia Deus falou na palavra assim, quem tocar na arca morre. Então Deus, irmãos, ele cumpre aquilo que ele fala na palavra. Deus é detalhista. Se nós não estivermos prestando um culto para ele de acordo com a palavra, se nós não estivermos andando de acordo com a palavra, observando a palavra de Deus nos mínimos detalhes, irmãos, Deus não vai nos abençoar, Deus não vai nos honrar, Deus não vai se manifestar de forma benéfica, mas sim de forma irada contra nós. Então não vale a pena prestar um culto para despertar a ira de Deus. Não vale a pena. Foi o que o povo fez no tempo de Davi. Em vez dele mandar os levitas levarem a Arca da Aliança, porque ele sabia que a palavra de Deus diz que não poderia se levar a Arca da Aliança de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que
era para se levar nos ombros, conforme esse povo estava levando a arca aqui nesse período. Amém? Então, aqui no capítulo 15, é o mesmo episódio, mas um episódio que eles arrumaram aquilo que estava errado, né? Eles arrumaram aquilo que estava errado. É praticamente paralelo ao mesmo texto, né? Porque aqui, depois que Deus pesou a mão sobre Uzá, matou aquele jovem, irmãos. Aquele jovem morreu. Porque a Bíblia, ela dizia que se tocasse na arca, morreria. Então, Deus, irmãos, ele estipulou princípios bíblicos que não podem ser quebrados de maneira nenhuma, irmãos. Se nós quebrarmos princípios bíblicos da palavra, Deus vai pesar a mão em nós sim. E a Bíblia diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, irmãos. O que tem de gente, irmãos, recebendo o peso da ira de Deus sobre si. O que tem de gente, irmãos, que está despertando a ira de Deus por estar prestando um culto a Deus de maneira errônea, fora da palavra. Tanto é que a Bíblia fala de outro culto. Eu quero falar na Bíblia que outro culto também que estava despertando a ira de Deus, que fala lá em Amós, né? E o povo de Israel, irmãos, eles começaram a fazer coisas que estavam desagradando a Deus. Eles estavam saindo fora da palavra de Deus. E tem muitos cultos por aí totalmente fora da palavra de Deus, irmãos. Tem muito culto por aí que tem glória a Deus, que o povo grita aleluia, tem santo, santo é o Senhor, mas Bíblia que é bom, nada, não tem Bíblia. E a parte fundamental de um culto, irmãos, é a direção da palavra de Deus. Então a gente precisa, irmãos, pregar a palavra de Deus sem adulteração. O que tem de heresia sendo pregado por aí, o que tem de falso profeta, a Bíblia diz, acautelai-vos dos falsos profetas que são lobos disfarçados de ovelha, irmãos. É o que diz em 1 João capítulo 4. Que nós não devemos darmos crédito a qualquer espírito, mas antes nós devemos provarmos para ver se esses espíritos procedem de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm saído por aí para o mundo afora. Não é verdade, irmãos? Eu estou aqui fazendo menção de um culto que despertou a ira de Deus, que é o culto que fala lá em Amós, né? Amós capítulo 5, versículo 23. Capítulo 5 fala que Deus já está virado há muito tempo com o povo de Israel, porque o culto deles não estava agradando a Deus, não estava com base bíblica. E olha o que Deus falou no versículo 23, ó, do capítulo 5 de Amós. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos. Olha, afasta, olha o que Deus falou através da vida de Amós para o povo de Israel. Afasta de mim o estrépito. O que é estrépito? Se você procurar saber o significado da palavra estrépito, é uma algazarra barulhenta. Amém? É uma algazarra barulhenta, é muito barulho, aquele barulho ensurdecedor que está desagradando a Deus. Amém, irmãos? É um barulho, mas um barulho que não está de acordo com a palavra. Tem um barulho que é um barulho abençoado. Quando diz lá no dia de Pentecostes, lá no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, lá, né? Que estavam todos unidos no mesmo lugar, e de repente sobreveio um vento tempestuoso que desceu naquele lugar, irmãos, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, e ali o Espírito Santo começou a agir. Houve um barulho, mas aquele barulho não era uma algazarra, não, irmão. Aquele barulho era um barulho de direção do Espírito Santo para a humanidade. O nosso culto não pode ser antibíblico. O nosso culto tem que ser com base na palavra, irmãos.
O Espírito Santo quer usar a nossa vida, mas o nosso culto tem que estar de acordo com a palavra. Não pode ser como o culto também no tempo de Amós. No capítulo 5, versículo 23, onde Deus diz: afasta de mim o estrépito, ou seja, a algazarra desses barulhos que vocês estão fazendo com esse cântico que eu não estou me agradando deles. Então tem gente que pensa assim: tem glória a Deus aqui nesse lugar, é um culto. Tem louvor, olha que louvor, tô curtindo louvor. Tem Deus, nem sempre, irmãos. Toma cuidado. Então observa se o culto realmente está de acordo com a palavra, irmãos. Porque se o culto não estiver de acordo com a palavra, em vez de o povo estar despertando a benevolência de Deus, está despertando a ira de Deus. Então, em Amós capítulo 5, versículo 23, continua dizendo, porque não ouvirei a melodia dos seus instrumentos. Deus está dizendo: não quero ouvir isso. Eu já estou enjoado de vocês estarem prestando um culto para mim, mas tudo fora da palavra. Vocês não estão fazendo do jeito que a minha palavra orienta. Vocês não estão fazendo do jeito que a minha palavra ensina. Então, se for para prestar um culto para mim e não obedecer a minha palavra, pode parar com isso aí. É isso que Deus estava dizendo. Irmãos, que o nosso culto venha agradar a Deus. Eu sempre procuro pregar a palavra de Deus sem adulteração, irmãos. E é isso que funciona. Parece que o povo, irmãos, eles estão desejosos por lugares que tem multidões. Tem uma multidão aqui. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Deus está no lugar onde tem direção da palavra, onde o culto está de acordo com a palavra, e não barulhos ensurdecedores, que aparentemente parece que Deus está ali, mas não está, como no tempo de Amós. Como no tempo de Amós, Deus falando assim: para de tocar esses instrumentos, para com essa algazarra, para de gritar, porque o culto de vocês não está de acordo com a minha palavra. Era isso que Deus estava dizendo. É Bíblia. E eu gosto de pregar a Bíblia, né? Eu gosto de pregar a Bíblia. Então, a base, irmãos, da nossa live, porque a live hoje, o tema da live, a live é temática. As minhas lives são temáticas, irmãos. Então, estou entrando com um tema aí: o culto que desperta a ira de Deus. Que nós venhamos alinharmos o nosso culto com base bíblica, irmãos. Que nós venhamos alinharmos o nosso culto de acordo com a palavra. Voltando para a base da nossa mensagem de hoje, que é o tema desta live, o culto que desperta a ira de Deus. Esse culto do capítulo 15, melhor dizendo, esse culto do capítulo de número 6 de 2 Samuel, era um culto que o povo estava ali na presença de Deus. O povo estava ali louvando, o povo estava ali dando glória a Deus, mas o povo não estava observando a palavra. E a Bíblia diz que Uzá, quando chegou na era de Nacon, o boi tropeçou, a arca de Deus foi cair. E olha para você ver sobre a importância de conhecer a palavra, irmãos. Será que ele não sabia que aquele que colocasse a mão na arca morreria? Será que foi falta de informação? Será que foi negligência? A pessoa sabe que é errado e faz? É algo que a gente precisa meditar, não é verdade, irmãos? Então, irmãos, a Bíblia diz que Deus não tem o culpado como inocente, irmãos. Deus não tem o culpado como inocente. A Bíblia diz que Deus é o Deus que vela pela palavra dele. O que ele falou na palavra, irmão, está falado. Então ele tem aqui a ordenança que ele nos dá. Se a gente fizer do jeito da palavra, ele vai se alegrar de nós e vai nos abençoar, vai nos honrar, vai fazer coisas gloriosas acontecer na nossa vida, sem sombra de dúvida nenhuma. Eu estou sentindo aqui uma presença, hein?
Deu e revaste campla sebue. Tu ele viazi clemanto e sei revai clube revai te. O Deus da palavra está falando, hein? Meruando e acleio e que vou dar a si revasta. Merloivan de canto nefadabra que falabia sébia. A prestação de culto a mim tem que estar de acordo com a palavra. Se não ne plandeco bandara sébia, eu vou ficar irado, assim diz o Senhor. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Vocês estão entendendo? Então, amados, no capítulo 6 de 2 Samuel, o povo estava dando glória a Deus, Davi estava dançando, os músicos estavam tocando todas as sortes de instrumento, o povo estava santo, santo, santo. Parecia que esse culto estava agradando a Deus, mas de repente o boi tropeçou, a arca foi cair, Uzá foi, nossa, a arca vai cair. Até era uma boa intenção, né, irmãos? Até era uma boa intenção. Nossa, a arca de Deus vai cair. Foi segurar a arca. E a ira de Deus, pá, desceu aqui na terra. E aquele menino, aquele jovem, morreu na mesma hora, irmãos. Está aqui, é Bíblia, aqui, ó. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6, olha. Chegando na eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. Que tem de gente na presença de Deus perecendo, né? Tem gente que está na presença de Deus e não está obtendo bom êxito, não está obtendo sucesso. Por que será, irmãos? Por que será? É igual o povo lá no tempo de Malaquias, né? Nós temos servido Deus em vão. Porque nós temos por bem-aventurados, felizes, aqueles que estão fazendo da maneira errada, e nós que estamos servindo a Deus, nós estamos perecendo. Deus disse assim, vocês estão perecendo porque o culto de vocês não estão de acordo com a minha palavra. Vocês têm lá o animal médio, vocês têm lá o melhor no pasto de vocês, e quando vocês vêm trazer para oferecer no meu altar, vocês estão dando o pior para mim. Deus falou assim, oferece isso para o governador de vocês para ver se ele vai se alegrar disso que vocês estão entregando. As pessoas, irmãos, eu gosto de ser sincero, as pessoas querem entregar o pior para Deus. As pessoas não querem alinhar a sua vida de acordo com a vontade de Deus e quer que Deus abençoe. Meu irmão, não tem como. Leu andefandaraceia, ria me comandefadira, plaque nada cheio, ria suriandecai, assim diz o Senhor. Eu só vou receber o culto daquele que está prestando um culto de acordo com a minha palavra. Ao contrário disso, vão sempre receber o peso da minha ira sobre si. Nesse episódio, Davi ficou muito triste. Ficou muito triste. Parei, Davi ficou assim, eu não vou mais trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, não. Tô triste, menino morreu, tá todo mundo triste, nós estamos de luto. Quem poderá ficar diante da Arca do Senhor? E a Bíblia diz que surgiu no meio do povo, quem é estudioso da Bíblia sabe, né? Um homem chamado Obed-Edom. E ele ofereceu a casa dele para colocar a Arca da Aliança, a presença de Deus. Obed-Edom, irmãos, ele era um homem que andava de acordo com a palavra. A Bíblia diz que a Arca da Aliança ficou, sabe quanto tempo dentro da casa de Obed-Edom? 3 meses. E Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele possuía. E começou a correr aquela notícia por Jerusalém, no meio de Israel. Olha, vocês estão sabendo?
Vocês estão sabendo que Deus passou a abençoar, está abençoando a casa de Obed-Edom e tudo que ele possui? Também, né, irmãos? Prestando um culto da maneira correta. Então, quem presta um culto para Deus da maneira correta, de acordo com a palavra, irmãos, não vai receber o peso da ira de Deus. Vai ser honrado, vai ser abençoado. A mão de Deus vai fazer grandezas, vai fazer maravilhas. Então, alinha a sua vida de acordo com a palavra. Para de apenas ir num culto como rotina e passa realmente a fazer do jeito que a minha palavra orienta, assim diz o Senhor. Ô glória! O tema da nossa live é o culto que desperta a ira de Deus. Que nós venhamos conseguirmos alinharmos o nosso culto de acordo com a palavra. Que nós venhamos conseguirmos, irmãos, passarmos a fazer do jeito que agrada a Deus. Essa foi mais uma live profética aqui com o pastor Messias. E todo dia, às 8 da manhã, na hora do almoço, 12:30, de tarde e de noite eu faço uma live aqui com vocês. Nós estamos com uma meta no mês de agosto de chegar a 1.000 inscritos. Eu tenho que ter fé, irmãos. Você que não está seguindo o nosso canal, hein? Segue o nosso canal, ative o sininho das notificações e passe a acompanhar as nossas lives, acompanhar os nossos conteúdos, porque são conteúdos produtivos. Eu tenho certeza que através do nosso conteúdo você vai chegar num nível de profundidades maiores com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima live, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, que a presença de Deus os abençoe.